A expansão, às vezes o empresário ele fica pensando sobre oportunidades. Então o empresário pensa, eu vou crescer, eu vou diversificar, quando eu tiver uma oportunidade X, Y, Z, aquilo aparece e o cara abraça aquela oportunidade sem nem ele pensar se aquilo faz sentido para o negócio. Eu acho que tem um pouco disso de expandir e organizar, mas eu acho que só consegue fazer uma expansão se a empresa estiver num nível de maturidade. Expandir é um passo de coragem ou de estratégia. No episódio de hoje do Segue o Plano, recebemos Igor e Brenda Moreira, da Leal Moreira, para conversar sobre vendas, experiência do cliente e principalmente sobre como expandir o negócio de forma certa. Ela falou, se a gente não tivesse uma maturidade de gestão, processos bem desenhados, controles muito bem definidos, uma cultura de gestão de dados. Se tu não tem pelo menos esse básico aqui, tu vai expandir e é uma loucura. A expansão, eu acho que é tocar as duas operações ao mesmo tempo, assim, porque aí a gente acaba, eu acho que o mais interessante é você conseguir dividir as equipes, né? Uma equipe para tocar o que já está rodando e uma equipe como se fosse de novos negócios para estar operando nesse novo ritmo. Aí eu acho que esse talvez seja o maior desafio. Expandir é um passo de coragem ou de estratégia. No episódio de hoje do Segue o Plano, recebemos Igor e Brenda Moreira, da Leal Moreira, para conversar sobre vendas, experiência do cliente e principalmente sobre como expandir o negócio de forma certa. E como a empresa consolidada em Belém decidiu entrar no maior mercado imobiliário da América Latina, São Paulo. Igor, Brenda, primeiro as mulheres, Brenda, seja bem-vindo. Obrigada, Ricardo. Agradeço o convite também. Estamos muito felizes de estar aqui com você. Legal. O Igor já é de casa, já veio, já bateu Verdade, papo. Amigo. Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, trocando experiência. Só reforçar realmente o agradecimento pelo convite. A gente que agradece o tempo. E antes de começar, eu quero só convidar a galera para compartilhar. Vai que o que tu precisa pro teu negócio tá nesse episódio. Então, compartilha. Segue a gente no Spotify, né, Potiguar? Dá pra acionar lá o sininho quando começar e avisa que a gente gostasse dessa, né, Potiguar? Então, bora. Igor e Brenda, expansão. Eu acho que todo mundo pensa em expandir o seu negócio. Uma das perguntas que eu quero fazer mais lá na frente é se faz sentido expandir ou não, que às vezes expandir, a empresa até quebra expandindo. Afinal, vocês já expandiram, estão expandindo, chegaram em São Paulo, estão indo para São Paulo. Como é que está a vida da Leal Moreira? Quer tocando aí? Estamos lá já iniciamos. A gente já está com uma obra lá, começamos a fazer um retrofit e já estamos na metade da obra. Então, assim, já estamos em São Paulo, né? Chegamos. Isso daí, Ricardo, foi bacana porque foi um movimento, assim, bastante ousado, né? Acho que nunca antes na história do mercado paraense de construção civil, incorporação, uma empresa local tinha dado um passo desse tamanho, indo para a maior cidade do país, o maior mercado imobiliário da América Latina. E o que a gente diz é que normalmente no nosso mercado a gente viu o movimento inverso. Ao longo dos anos, o que a gente se acostumou a ver basicamente foram as empresas do Sudeste, de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio, invadindo as demais regiões, né, trazendo os seus costumes, suas práticas, gestão, seu pessoal. E nós pensamos, estudamos, nos planejamos para fazer esse movimento, de fazer realmente um movimento contrário. Nós temos daqui de Belém, levando toda a nossa expertise, todo o nosso profissionalismo, os nossos profissionais, nossas técnicas, tudo para São Paulo. E lançamos ano passado o nosso primeiro empreendimento em São Paulo, que foi o LM Urban Flex Bela Sintra. E, amigo, poxa, sucesso total. Em menos de 3 meses de lançamento, 90% das unidades vendidas. Mas vendidas para pessoas de lá ou pessoas daqui que vão para lá? Olha, a maior parte para pessoas daqui que vão para lá. Quando nós desenhamos esse movimento, a nossa ideia, obviamente, não é estar vendendo somente para a carteira daqui. Mas São Paulo acaba que o Brasil todo compra São Paulo. Aqui em Belém a gente está restrito a Belém, ao exterior do estado, Macapá, cidades próximas acabam comprando Belém. Mas uma vez que você está em São Paulo, o Brasil todo compra de você. E é isso que a gente quer alcançar. Tu falaste no início, estudamos e planejamos. Tu consegues falar pra gente, tu e a Brenda, quanto tempo demorou esse planejamento? Por que eu te pergunto? Eu vejo muito batendo papo aqui no podcast com as pessoas que passam até pelo escritório. A gente não tem o hábito de planejar muito longo prazo, né? A gente subestima muito o longo prazo e supervaloriza o curto prazo. Parece que tudo tem que ser para ontem, assim, né? Demorou quanto tempo esse planejamento para expandir? Olha, Ricardo, assim, eu vou falar um pouquinho, a Brenda depois complementa também. O nosso mercado é um mercado de ciclo longo. Então, naturalmente, quando a gente planeja algo, a gente não consegue planejar para menos de 5 anos. Porque esse é o ciclo natural do setor imobiliário. Imagina que, do momento que a gente decide fazer uma incorporação, a gente tem que prospectar uma área, fazer a compra daquela área, elaborar todos os projetos, conseguir as aprovações municipais, estaduais, fazer o lançamento, construir, vender. Esse ciclo demora naturalmente 5, 6 anos. Então, na Leal, nós rodamos planejamentos estratégicos de 5 em 5 anos.
né? Basicamente como a gente vem trabalhando já há algum tempo. E quando nós retomamos o nosso crescimento, retomamos os lançamentos após aquele período de crise do setor imobiliário, ali por volta de 2019, nós estabelecemos algumas metas, estabelecemos a visão de nos tornarmos líder de mercado do estado do Pará até 2025. E naquele momento nós já tínhamos desenhado que, uma vez atingida a meta que nós tínhamos, a visão que nós tínhamos, o próximo passo seria uma expansão geográfica. E por que eu digo uma expansão geográfica? Não seria uma expansão a nível de modelo de negócios. Nós gostaríamos de levar o nosso modelo de negócios para outras praças. Então, primeiro nós fomos atuando, né, com aquela visão de nos tornarmos líder do mercado do estado do Pará. Uma vez que chegou ali por volta de 2023, nós já tínhamos sido a incorporadora que mais vendeu, a que mais lançou, com o maior número de canteiro de obras, com as obras mais rápidas, com o maior banco de terrenos da cidade. Nós percebemos que nós íamos conseguir antecipar o atingimento daquela meta. E aí nós começamos a estruturar a nossa expansão geográfica. Estudamos várias praças, estudamos Macapá, Manaus, São Luís, e que é o primeiro que vem na nossa cabeça, né? Estudar o que está ali próximo da gente. Mas começamos a estudar, vimos que eram boas praças, que fazia sentido, mas nós nos ousamos pensar um pouquinho mais alto. Se é para dar esse passo, por que não ir para o maior mercado imobiliário da América Latina? Foi quando nós começamos a analisar São Paulo e nos debruçamos de verdade sobre a cidade. Então, respondendo a tua pergunta, eu te digo que esse planejamento começou pelo menos lá atrás, em 2019, para poder ter sido concretizado em 2024. Cara, para quem não está acostumado, né, tem o quê? Quase 6 anos aí esse planejamento. Então, porra, uma puta de uma aula. Acho que o podcast podia até terminar agora. Acabou. Estude 5, 6 anos e ganhe dinheiro. É mais ou menos isso. Cara, porque eu tô muito... acho que a palavra é até chateado, que as pessoas querem tudo para ontem, cara. E isso vem me incomodando muito, né? Não querem dar tempo ao tempo, né? E em termos de... Pra vida, né? Nem pra negócio, né? Acho que o negócio reflete muito a tua vida. Eu acredito até que a vida pessoal de vocês também tem esses planejamentos de longo prazo, né? Mas, tu falaste uma coisa que eu queria trazer pra cá pra mesa agora. Expandir modelo de negócio ou produto. Tem diferença pra vocês? O que vocês acham? Porque pra mim tu expandiste o modelo de negócio, que é muito mais delicado. Só que pra mim é muito mais eficaz. Com certeza. Na verdade, tem diferença sim, né, Ricardo? A gente pensa assim, a expansão, às vezes o empresário ele fica pensando sobre oportunidades. Então o empresário pensa, eu vou crescer, eu vou diversificar, quando eu tiver uma oportunidade X, Y, Z, aquilo aparece e o cara abraça aquela oportunidade sem nem ele pensar se aquilo faz sentido para o negócio dele. E quando a gente vai estudar diversificação de negócio, diversificação estratégica, expansão, tem um mantra que aí tem que ser seguido e que eu acredito muito, nós acreditamos muito nisso, que fala que para diversificação, a expansão acontecer, ela tem que gerar sinergia junto com o teu negócio, né? Ou seja, a minha empresa atual, junto com esse novo negócio, junto com essa expansão, ela tem que ser maior do que a simplesmente soma dessas duas empresas separadamente. Elas têm que gerar sinergia no negócio deles. Por isso que quando nós pensamos na expansão da Léo Moreira, nós pensamos que ela deveria ser uma expansão que aproveitasse o modelo de negócios, que já era um modelo validado, um modelo de sucesso, vitorioso, que a gente vinha implementando ao longo dos últimos anos, para um mercado que simplesmente era muito maior que o mercado de Belém. Então nós fizemos pequenas adaptações no nosso modelo para atender o regionalismo natural da cidade, mas basicamente nós replicamos o modelo de negócios vencedor que nós vimos aplicando aqui, só que agora amplificado pelo maior mercado imobiliário da América Latina, que é São Paulo. Na verdade tu sai, como se falar, de um bem esdrúxulo, assim, de um PIB de 100, tu foste para um PIB de 1 milhão. É isso. Né? Apesar da concorrência ser maior também. Mas, falando sobre sinergia, sobre sinais, eu acho interessante que se a operação não te der um sinal positivo, tu não expande também, né? Que é onde você entra, né, Brenda? A operação, ela estava rodando bem, a gente tem que se preocupar com a operação ou a gente expande e depois organiza? Eu acho que tem um pouco disso de expandir e organizar, mas eu acho que só consegue fazer uma expansão se a empresa estiver num nível de maturidade bom. Então, assim, tem que ter uma maturidade financeira, uma maturidade operacional, tem que estar rodando, todos os processos têm que estar rodando muito bem, para tu conseguires expandir e não acabar se enrolando, né, em algo que você já faz bem e começa a expandir e acaba deixando, né, de lado aquilo que você fazia bem porque está sobrecarregado. Então, eu acho que o nível de maturidade da empresa tem que estar estável, tem que estar num bom nível para você conseguir expandir. Aí vira ego. Se expandir por ego, o resultado é quase que... É isso. Que prejuízo. E como é que vocês têm mecanismo de controle para esse ego, entre aspas, dentro da empresa? Olha, Ricardo, isso é bacana porque a questão do ego, acho que atinge qualquer tipo de pessoa. E eu posso dar, assim, graças a Deus que
não somente eu, minha irmã, com toda a nossa família, nós não somos pessoas vaidosas. Então isso eu acho que só da gente trazer na nossa cultura pessoal, a gente consegue trazer isso para o negócio também. Já reverbera no negócio. Já reverbera naturalmente no negócio. E acaba que quando a gente pensa em crescimento, a gente pensa muito, como a Brenda falou, em etapas, em triggers que tu tem que ir alcançando para poder te sinalizar de que a tua empresa está sendo preparada. Nós jamais daríamos esse passo de expansão, como a Brenda falou, se a gente não tivesse uma maturidade de gestão. Processos bem desenhados, controles muito bem definidos, uma cultura de gestão de dados. Se tu não tem pelo menos esse básico aqui, tu vai expandir e é uma loteria. Pode dar resultado como pode não dar. Tu não tem controle suficiente para poder mostrar isso. Às vezes a gente vê o empresário falando sobre expansão porque ele tem a questão do ego, ou às vezes ou é o ego ou é aquela vontade natural do empreendedor, né, de que quer crescer, quer movimentar, quer ir para frente. Isso também acontece muito, aquele impulso que o empreendedor tem. Mas se ele não estiver preparado desse outro lado aqui, acaba que esse impulso dele pode ser dissipado. Ele coloca uma energia num negócio que não tem um modelo ainda muito bem validado, que não tem os controles muito bem testados, e aí ele começa a colocar recursos naquilo e não necessariamente vai ter recurso de volta. Eu acho que nós, para poder darmos esse passo de expansão, nós validamos muito o nosso modelo, testamos várias vezes, validamos os nossos controles, tivemos a certeza dos nossos controles. Por exemplo, você também que trabalha com a parte contábil, nós somos a única incorporadora do Estado do Pará que conta com a auditoria externa de uma Big Four, né, com parecer sem ressalva. Então, a gente avançou a nível de controle contábil, financeiro, administrativo, tivemos a certeza da nossa capacidade de a gente dar um passo de expansão. E isso é muito importante. Sem isso, eu acredito que a gente não conseguiria dar esse próximo passo. Aí, pegando todo esse enredo, pergunta difícil para vocês agora. Vocês pensam em abrir capital? Porque vocês estão, parece que plantando não, estão preparando um terreno. Pô, tu tá todo auditado, tu tá sem ressalva, tu tá indo para São Paulo, tu tá falando com pessoas com mais dinheiro. Para mim agora tudo indica que vocês querem abrir capital. Mas faz sentido esse raciocínio? Estamos muito longe disso, mas assim, se é para sonhar grande, que eu acho que todo negócio tem que sonhar grande, tem que ter um sonho grande. Tem que ter um sonho grande. O nosso primeiro sonho era retomar a liderança de mercado do Estado do Pará, que nós alcançamos. O nosso sonho atual é nos tornarmos a incorporadora da região amazônica referência a nível Brasil. E justamente por conta disso nós lançamos em São Paulo, começando esse movimento de expansão. Mas eu acredito que em algum momento, se eu puder sonhar mais longe ainda, o nosso sonho talvez seja se tornar a maior incorporadora de capital fechado do país. Capital aberto, eu acho que eu já sou novo, eu já tenho muito cabelo branco à minha idade, tenho que usar shampoo para esconder meus cabelos brancos já desde agora. Então acho que capital aberto, além de estar muito distante da gente, acho que são outras dores de cabeça, são Mas outros é um pensamento desafios. natural. É um pensamento natural pelo que vocês estão trabalhando. Mas isso é um outro podcast. Vamos deixar só a sementinha no ar aí. Mas me fala agora, existe algum momento na empresa lá atrás, certeza que antes de 2019 que vocês pensaram isso, tipo, algum sinal, tipo, agora faz sentido a gente pensar em sair do Estado? Por que eu te pergunto isso, Igor e Brenda? A gente está num processo de expansão também, mas eu ouvi de um rapaz, de um cara que a gente gravou até de fora, o Ricardo Nunes, o Ricardo Eletro, tu conhece, né? Eu fiz essa pergunta para ele, eu falei, Ricardo, cara, eu quero expandir. E todo mundo fala para ir para São Paulo, que lá que o dinheiro está lá, né? O dinheiro grande está lá. E falou, Ricardo, primeiro, pensa numa espiral. Aí ele começou a desenhar e falou assim, primeiro tu vais dominar ao teu redor, tua cidade aqui, depois tu vai para os estados ao redor, depois tu pensa em outros lugares mais afastados. E isso ficou na minha cabeça e fez sentido para mim naquele momento. Para vocês não, vocês já foram logo direto para São Paulo, pro epicentro acho que da América do Sul, né? Vamos dizer assim, onde está o dinheiro. Por que não aqui ao redor? Teve algum sinal claro, a gente precisa estar lá? Me conta, eu preciso tirar essa dúvida. Além de todo o estudo que foi feito, teve um sinal assim que foi uma coincidência muito grande. O Igor morou em São Paulo e depois eu e o Caio também, que é nosso irmão mais novo, moramos em São Paulo. E a gente morava na Bela Sintra, ao lado desse terreno que apareceu pra gente. Então, assim, parece que foi um grande sinal feito assim, pra vocês. gente. Foi A gente brinca, Ricardo, essa história é engraçada, porque nós estávamos, como eu comentei, né, nós estudamos Macapá, Manaus, São Luís. No primeiro momento faz sentido mesmo, tu tá aqui mais próximo, né? Tá logística melhor. Logística melhor, culturalmente mais identificado. Mas o mercado imobiliário ele tem muitas especificidades locais. Então, por exemplo, uma coisa que nós temos claro na nossa cabeça é de que nós jamais iríamos para uma praça que nós não dominássemos, que nós não conhecêssemos a fundo aquela praça. Quando a gente pega ciclos anteriores de expansão do mercado imobiliário, a gente percebe que as grandes incorporadoras elas sempre falharam quando elas tentaram expandir para praças que elas não dominavam o local.
Então, a gente tinha um pouco isso, né? Então, Manaus é uma cidade que a gente conhece razoavelmente bem, São Luís, Macapá também, por isso a gente estava estudando. Mas, na nossa pesquisa, quando a gente estava procurando áreas e tudo mais, parecia que não chegou aquela oportunidade que dizia assim, poxa, é aquele terreno na melhor localização, numa boa condição para tu arrebentar no primeiro projeto. Pareceu que não aconteceu. E quando nós começamos a nos debruçar em São Paulo, que nós pensamos, poxa, eu morei em São Paulo, minha irmã morou em São Paulo, o Caio morou em São Paulo, nós conhecemos a cidade totalmente, né? A gente faz cursos, já trabalhei lá, já estudei lá, então é uma cidade que pra gente, nós dominamos com muita tranquilidade. E quando nós começamos a estudar o mercado imobiliário e começar a apurar as oportunidades que teriam de áreas, surgiu essa área do lado de onde nós moramos, quando nós moramos em São Paulo. Então é aquela brincadeira um pouquinho, foi todo o planejamento, mas parecia que foi um presente de Deus, dizendo assim, cara, tá aqui o caminho. Se tinha alguma dúvida, não ia pra tá aqui o negócio, nenhum, não ia para lugar nenhum, tá aqui do lado onde tu moraste. Uma região que a gente dominava, que a gente sabia todos os serviços, tudo que tinha por perto, as facilidades, que a gente via que era para ser sucesso total. Poxa, a Bela Sintra é uma das ruas mais charmosas de São Paulo, uma localização ímpar, próximo do Sírio-Libanês, próximo da Mackenzie, né, da FAAP, da FGV, próximo de hospitais, do Santa Catarina. É uma região rica de serviços. Então, tu junta tudo isso com o fato da gente ter todo o conhecimento daquela área, eu acho que esse foi um sinal, né, Brenda, que disse assim, poxa, se estava faltando alguma coisa, tá aqui o sinal para vocês. Exatamente. Cara, o que eu acho legal dessa história é que vocês sentaram na cadeira do consumidor, né? Por viver lá, por saber como é a rotina do bairro, do local, tudo mais. Então fica até muito mais fácil de saber se lá era um momento certo mesmo, era a oportunidade correta, como tu falaste. Porque ó, a gente foi recentemente em Macapá, eu acho que Macapá tem 2 prédios, eu acho só. 2 prédios mais altos, assim. E pra quem não é do mercado, tipo pra mim, porra, o cara vai entrar, vai jogar solto, né? Mas não é assim. Não tem o hábito de ter prédios, talvez seja por isso seja mais difícil concorrer lá, porque a pessoa não prefere casa, sei lá, o mercado é diferente, não conheço, é mais ou menos isso. Tem que conhecer a fundo a praça, conhecer a fundo o mercado, estudar quem são os concorrentes. Na verdade, o mercado imobiliário a gente sempre parte de 2 premissas, tem que analisar a oferta e a demanda da cidade. E os ciclos, né, que tu falaste econômicos. Os ciclos econômicos que o nosso mercado, o mercado imobiliário, naturalmente, ele é um mercado que anda em ciclos. Isso a gente vê já ao longo de vários anos. É o primeiro que aquece e o primeiro que desacelera. Não chega a ser o primeiro que varejo, acho que sente mais, né? Varejo acaba sendo mais impactado até pelos ciclos, mas o mercado imobiliário vem rodando aí em ciclos de 7 anos ao longo das últimas décadas no Brasil. Então são ciclos muito bem definidos que acontecem. Tu tens ali período de crescimento, que vai depois para um período de expansão. Esse período de expansão desencadeia um período de superoferta, que vem para uma recessão e volta ali para o crescimento, e essa rodinha vai se desenhando onde cada etapa do ciclo acaba escrevendo as bases da próxima etapa. E isso é natural, Ricardo, faz parte do setor, só que as grandes incorporadoras sabem operar assim. Normalmente quem não consegue, quem não entende isso são novos entrantes, pessoas que estão entrando ali, se aventurando no mercado. A palavra mesmo é aventurar, né? Porque o cara que entra, estuda e talvez não sofra tanto. Apesar de que todo mundo sofre no cenário. Exatamente. Trazendo um pouco para o nosso mercado, a área da saúde, teve um boom aí antes da pandemia. Na pandemia, o que surgiu de guru da área médica, Deus me livre. É marketing, é direito, é contabilidade, é tudo. Aí agora o mercado se acalmou, a gente está, entre aspas, não sei se eu posso dizer até recessão, mas querendo ou não, saturou de profissional, agora vai vir uma outra onda de outros profissionais da área da saúde, e o mercado é assim, né? É isso. Quem se adapta não precisa nem ser o melhor, só o mais adaptado, né? Eu acho que vocês souberam se adaptar. Então, falando em adaptação, sendo como características, qual o maior desafio? É saber se adaptar, é gerir pessoas, é gerir processos que estão rodando para não gastar muita energia aqui, equilibrar essa energia de projeto novo, projeto antigo. Em termos de desafio, cara, o que é desafiante, mais desafiador nisso aí? O que te move? O que tu está enxergando hoje? Em relação à expansão, eu acho que é tocar as 2 operações ao mesmo tempo. Assim, porque aí a gente acaba... Eu acho que o mais interessante é você conseguir dividir as equipes, né? Uma equipe para tocar o que já está rodando e uma equipe como se fosse de novos negócios para estar operando nesse novo ritmo. Aí eu acho que esse talvez seja o maior desafio, porque nem sempre você tem essa equipe tão grande a ponto de tu conseguires dividir. Mas, Brenda, tu sente que a vida no final é equalizar, né? A gente nunca chega no equilíbrio perfeito. Tu sempre tira um pouco mais de energia aqui para botar mais aqui. Sim. Essa equalização, tu sente no teu dia a dia? Porque ó, quando a gente vai para Macapá, por exemplo, a gente sente que aqui o pessoal sente falta. Quando a gente vem pra cá, a gente sente que Macapá sente falta. Castanhal que é aqui perto, as pessoas, tu nunca mais veio aqui, pô, a gente foi semana passada. Então,
equalizar isso é difícil para vocês, até porque, pô, comparado com a gente, vocês estão em termos de gestão de pessoas muito mais avançado, porque quantos funcionários vocês têm, por exemplo? Aqui somos 20. Hoje, a nível de escritório, nós somos quase 100 funcionários. Ó, 5 vezes mais. Então, como é que tu vais equalizar essa energia? Existe alguma técnica, alguma tática, alguma coisa planilhada, algum planejamento? Como é que funciona? Tem, com certeza é pelo planejamento. A gente costuma ter, né, a nossa meta anual muito bem definida e a gente vai quebrando essa meta anual em metas trimestrais. Então, assim, falando muito da parte operacional, de engenharia, incorporação, planejamento, orçamento, toda a equipe sabe exatamente o que ela tem que estar fazendo aquele mês. Quais são as prioridades? E quais são as prioridades, exatamente. E aí, além dessas metas, a gente faz as reuniões semanais, dependendo da área, quinzenal, então a gente está sempre alinhando essas prioridades. Então, só para ver se eu entendi, tu tem a meta do ano, tu quebra essa meta do ano em 4 pequenas metas, metas trimestrais, e tu sempre está aí reunindo, seria mais ou menos essa estratégia. Só tem que dar um passo atrás, né? Te lembra que a gente faz planejamento estratégico para 3, 5 anos à frente. Uma vez que a gente fez o planejamento estratégico de 5 anos para frente, aí nós vamos quebrando de ano a ano. Sim. Uma vez que nós quebramos os objetivos que nós temos que alcançar naquele ano, de acordo com aquele planejamento de 5 anos, nós vamos quebrar ele agora em trimestres. E depois vamos fazendo os acompanhamentos das reuniões diárias, que podem ser semanais ou quinzenais, para estar sempre fazendo reajustes ali e definições. Tem que ajustar a rota, né? Eu falo muito para as pessoas, o destino a gente sabe. Agora, como a gente vai chegar, a gente vai descobrindo junto ao mesmo tempo aí, né? É isso. Tu vai para um lado, vai para o outro, mas essas reuniões menores de toda semana, de mês a mês, é mais para ajustar o rumo. Seria mais ou menos isso. Sem perder energia. É isso. Sem perder energia, fazer ajuste de rota, né? Mudar alguma coisa que precisa ser mudada, corrigir alguma coisa que precisa ser corrigida. Às vezes colocar mais energia em determinado objetivo porque aquele está mais longe de ser alcançado. Então são reuniões de alinhamento realmente que são importantes entre líderes e liderados na empresa toda e que são elas que acabam movendo realmente a empresa para a direção que a gente quer. Né? Olhando o que a gente quer alcançar ao longo do ano, destrinchando em trimestres, destrinchando ali em ciclos menores, até ciclos semanais, dependendo da importância do objetivo. E o que é que vocês viram e perceberam que é de diferente na hora de trabalhar, de vender, de comercializar produtos e serviços fora daqui da nossa região? O que a gente conhece, a gente sabe como a gente fala, a gente sabe como comunica, sabe onde estar, onde chegar, o que falar. O que foi vocês acharam de diferente? Como é de venda, eu vou responder aqui um pouquinho mais, mas a gente não sentiu uma diferença. É um desafio? Não sentimos esse desafio especificamente não, porque acaba que tu adapta uma besteira aqui ou outra na comunicação, na forma de falar e tudo mais, mas a proposta de valor permaneceu a mesma, né? A proposta de valor da Léo Moreira, que passa muito hoje por ter as melhores localizações, ter prédios com design inovadores, arrojados e ter uma obra rápida e de qualidade, ela permaneceu exatamente a mesma. Talvez o desafio que a gente tenha encontrado é porque aqui em Belém a gente não precisa provar nada. Aqui no estado do Pará, as pessoas conhecem a nossa empresa, sabem da nossa qualidade, sabem quem nós somos. Tem vários clientes que compram da gente, né, mano? E às vezes o cliente nem vê o produto. Ele diz, não, tá, eu sei onde é que ela fez, bacana, eu tô fechado. E compra o produto. Compra só pela marca. Ele compra pela marca. Só me entrega o que vê, aí eu tô aceitando. E ele sabe, ele conhece o nosso padrão. Lá em São Paulo não existe isso. Né? Então lá em São Paulo o nosso discurso tem que ser muito mais objetivo. A gente tem que mostrar para o cliente exatamente o que ele está comprando, né? Quem é que é Léo Moreira, como é que a gente está fazendo, por que nós temos a capacidade de entregar um empreendimento lá. E isso é interessante até, Ricardo, a gente não tinha comentado, que isso influenciou a nossa decisão do nosso primeiro produto em São Paulo. Porque quando nós fomos incorporar em São Paulo, nós tínhamos a opção tradicional de comprar um terreno e erguer o prédio do zero, mas nós acabamos optando por comprar um prédio comercial pronto, já todo edificado, pronto, né, e transformar esse prédio em residencial. E por que nós fizemos essa opção? Porque nós entendemos que quando nós fôssemos dar esse primeiro passo em São Paulo, teriam várias desconfianças, né, na Léo Moreira. E a desconfiança não do consumidor paraense, mas do consumidor local de São Paulo. Como a gente tem quando vem de fora. E a ideia é diferente, que talvez tenha aquele preconceito ainda, né? Pô, esse cara lá de Belém sabe o que ele está fazendo? Porra, meu irmão, como é que esse cara veio pra cá pra São Paulo? Será que esse porra tem capacidade de vir entregar o que ele tá prometendo? Né? Isso é diferente. Então, se a gente pega um terreno que ia sair do zero, eu ia ter talvez um pouco dessa desconfiança. Quando eu pego um prédio que já tá pronto, né, e eu tô retrofitando ele, o cliente passa lá na pele e pode ser, sabe, porra, tem um prédio já ali, né? O prédio tá ali, tô só ajustando. E a próprio período de obra é muito mais curto. Ao invés de ter um período de obra de 4 anos,
Nós lançamos ano passado e já vamos entregar em julho do ano que vem. Então é uma obra de 2 anos. Então isso também fez parte da nossa estratégia para que a gente encurtasse o nosso período de obra, diminuísse a percepção de risco do consumidor paulista em relação a comprar da Léo Moreira. E pensando no ciclo dos nossos próximos empreendimentos, o nosso discurso muda muito após a nossa primeira entrega. Porque hoje eu lancei meu primeiro empreendimento em São Paulo falando: eu sou líder de mercado no estado do Pará, uma empresa extremamente tradicional, que estou dando meu primeiro passo em São Paulo. A partir do momento que eu entreguei meu primeiro empreendimento lá, meu discurso é outro. Cara, eu sou líder no estado do Pará, estou me tornando referência na região norte, inclusive já tenho track record aqui em São Paulo. Entreguei um empreendimento na Bela Sintra que foi sucesso de vendas. O Muda pitch de muito. venda é outro. É outro. Antes de a gente continuar, quer mais café, cara? Olha, eu aceito mais uma água, aceito um cafezinho também. Só pra falar aqui do Alquimista. Pessoal, bebam café de verdade, que aqui é café especial, o cara traz lá de Minas e torra aqui em Belém. Eu sou fã do... aceito Botei também. pouco, só pra não esfriar, com licença. Vou falar também como pão sem glúten, tá? Ó, Obrigada. o pão é de vocês, viu? Pra gente continuar, na verdade, antes de continuar, conceitua o que é retrofit pra gente, porque acho que a galera não tá muito habituada com esse termo. O retrofit é quando a gente pega o empreendimento que já existe e transforma o uso dele, né? Nesse caso, por exemplo, a gente pegou um empreendimento que era comercial, ele foi feito com divisões de salas e a gente ajusta ele, adequa ele para o novo uso. Então, o retrofit é uma grande reforma e que você adapta para o novo uso. É dar uma nova cara para aquilo que já existe. Nova cara, exatamente. Aí vou ter que fazer essa pergunta. Por que a gente não vê muito isso em Belém, cara? Essa questão do retrofit, porque eu não conheço. Não sei se existe é bem escondido. Eu acho que tem um ponto também que o retrofit ele é muito comum em São Paulo, no Rio, por causa da escassez de terrenos bem localizados. Então, assim, como fica muito mais difícil você encontrar um terreno bem localizado, ou de encontrar ou de comprar, porque lá os custos são muito altos, os preços de terrenos são muito altos, então eles acabam pegando terrenos que já têm uma construção e retrofitando. Então, assim, eu acho que em Belém isso ainda já começou, mas eu acho que vai demorar um pouco mais, porque ainda tem terreno. Tem vários pontos, Ricardo. Eu acho que esse ponto que a Brenda sinalizou, com certeza, né, a disponibilidade de áreas nobres em Belém é muito maior do que em São Paulo. São Paulo é briga de doido por áreas, é difícil encontrar áreas em bairros nobres, então acaba que às vezes tu comprar um prédio antigo e transformar ele surge como uma opção. Tem outro ponto também que diz respeito ao nosso plano diretor de Belém e o plano diretor de São Paulo. O plano diretor de São Paulo, ele está muito mais sofisticado que o plano diretor de Belém. Ele estimula determinadas situações. O retrofit, por exemplo, é estimulado na cidade de São Paulo, enquanto Belém nem se fala sobre isso. O plano diretor ele nem aborda nada disso. Tu pegas um dado interessantíssimo. São Paulo, de cidade demográfica, nos principais bairros da cidade, chega a 18 mil habitantes por quilômetro quadrado. Em Belém é de 1.300 habitantes. Cara, é um absurdo. A diferença é muito grande. E a gente reclama do nosso trânsito. Imagina se fosse 18 mil por quilômetro. Mas na verdade é o contrário, porque se a gente aumenta a densidade demográfica, a gente diminui o trânsito. O que o plano diretor de Belém hoje ele faz? Como nós temos índices baixos, permite pouco tipo de construção, não estimulamos a construção, a oferta de imóveis na nossa cidade é uma oferta limitada. Ela não cresce muito. E como tu sabes de lei de oferta e demanda, como a oferta não cresce muito, normalmente a demanda de Belém supera a oferta jogando os preços para cima. Né? Então, cada vez mais, Belém joga os preços dos imóveis para cima, muito por conta do plano diretor que limita a oferta de imóveis na cidade. E na medida que nós vamos jogando o preço de imóvel para cima, nós vamos expulsando a classe média e a classe baixa do centro da cidade, fazendo com que ela tenha que buscar opções mais longe, opções em Ananindeua, e diminuindo a densidade demográfica. Então pensa que esse cara, ao invés de ele morar, por exemplo, perto de onde ele trabalha, ele mora lá em Ananindeua, todo dia ele tem que pegar o ônibus ou o carro, vir até Belém, passar ali 2 ou 2 horas de carro. Marituba, Ananindeua, Belém. Esse trânsito infernal por causa disso. É isso. Então, eu acho que essa questão do retrofit também hoje não acontece tanto na nossa cidade. Primeiro, pela disponibilidade de áreas que ainda existe. E segundo, porque o nosso plano diretor também não favorece, não estimula esse tipo de operação ainda. Cara, e Belém tem tantos prédios antigos e abandonados que poderia virar um retrofit desse, algo bem legal. Com certeza. Falta, na verdade, um olho mais político, né, para essa questão. Faltava uma análise mais técnica sobre o nosso plano diretor, né? E uma vontade política pública, pois é, e que incentivasse esse tipo de renovação do patrimônio histórico da cidade. Né? Aí eu queria saber de vocês agora sobre negócios, cara. Questão de expansão, porque quando essa nossa conversa, o que eu pensei agora? Que talvez o retrofit seja um novo mercado que vocês estejam entrando, né? Querendo ou não, é diferente, é uma forma diferente de trabalhar, pelo que eu entendi, e talvez vocês estejam expandindo
não só no modelo, mas num novo produto. Porque, pô, pelo que tu falaste, um imóvel para a gente construir demora 4, 5 anos, um retrofit demora 2, o dinheiro circula mais rápido, tu consegue até diminuir um pouco a tua margem porque a recorrência é mais curta, né? O tempo de... Será que faz sentido também a gente expandir em negócios aderentes ao negócio principal? Porque uma vez eu li um livro, eu sempre falo desse livro, né, Vitor? Acho que é Motor 2.0, não sei se você ouviu falar. Não? Esse livro, Igor, ele sempre fala assim, o teu negócio principal, ele tem vários negócios adjacentes. Bacana. Tipo... Vamos trazer aqui para Polaro. Pô, a gente é contabilidade. Necessariamente um empresário vai precisar de uma consultoria jurídica. Aí surgiu o MVP. Necessariamente um empresário vai precisar do financeiro controlado. Surgiu a Mercedes. Então, do principal surgiu negócios adjacentes. Eu posso trazer essa mesma ideia para cá? Será que o retrofit é um negócio adjacente que agora a gente está vendo, pô, pode dar certo e a expansão se faz nisso? A princípio, para a gente não, pode fazer sentido, mas a princípio a gente não encarou o retrofit como um novo modelo ou como uma nova formatação de estratégia. Ele serviu como um passo da nossa estratégia para acelerar a consolidação da marca e nos trazer um track record em São Paulo, que a gente achava que, sem esse track record, como eu comentei anteriormente, o nosso discurso de vendas ele ficava um pouco enfraquecido por nível de insegurança que o consumidor local... A objeção mais forte do que o teu argumento. É isso. E uma vez que a gente entregou, isso muda muito. E o retrofit surgiu aí com uma possibilidade de antecipar esse movimento. Mas, basicamente, a gente entende ali que tanto o retrofit... Hoje a gente busca novas áreas de São Paulo, seja via retrofit, seja terrenos do zero, para poder dar sequência à nossa expansão lá em São Paulo. A gente não está fazendo essa distinção. E essa quebra de objeção eu achei muito legal, porque só consegue ter esse nível de entendimento quem conhece bem aprofundado o mercado, né? Pô, qual é a maior objeção de um empreendimento? É a entrega do imóvel. Principalmente quem vem de fora. Então, tu já quebraste, o imóvel tá ali. É isso. Não é? Eu vou só entre aspas, um só muito grande. Reformar isso aqui, porque o prédio tá aqui, a garantia tá aqui. A pessoa pode visitar, né? Se ela quiser, já tá lá. Tem uma história engraçada que eu acho que eu comentei contigo. Quando a gente foi lançar esse empreendimento, eu frequentava o meu dentista já há muito tempo, e meu dentista, uma vez conversando comigo, tinha me sinalizado, poxa, Igor, eu quero te confidenciar uma situação. Eu nunca mais vou comprar um imóvel na planta. Eu falei, porra, doutor, mas por que não vou falar o nome dele? Logo pra mim, pô. E ele falou, poxa, não, porque eu tive um dissabor muito grande, comprei da empresa XYZ, tive problema, papapá, não consegui receber, e aquilo me chateou muito. E aí tudo bem. E aí eu guardei aquilo comigo, falei, bom, não tenho o que falar, né? Isso daí é uma pena, que tanto a gente fica triste quando acontece esse tipo de problema com qualquer empresa do mercado, porque abala o mercado como um todo, abala a confiança. E aí, antes de eu lançar o empreendimento de São Paulo, antes de a gente lançar o empreendimento de São Paulo, eu liguei para ele e falei, doutor, vem aqui na empresa comigo, eu quero lhe mostrar um negócio. Porra, mas eu te falei que eu não compro imóvel na planta. Vem aqui na empresa que você vai ver um negócio. Aí ele chegou lá e falou, olha, tá aqui. Esse imóvel não é na planta, tá pronto. Eu vou só transformar ele em outro imóvel. Esse daqui é o imóvel que vai fazer o senhor voltar a investir no mercado imobiliário. E ele comprou lá em São Paulo. Dito e feito. Cara, é a maior objeção, né? Quando tu entende o negócio, tu consegue vender muito mais fácil, cara. Isso. A verdade é essa. Cara, é isso. É objeção, cara. É objeção. Como contornar as objeções, né? Exatamente. E vocês tiveram essa dificuldade lá? Vocês sentem alguma... Vocês usam a questão de ser do norte, porque querendo no norte tá muito na moda hoje em dia. Isso ajudou ou atrapalhou vocês lá? Vocês sentiram alguma coisa Foram nisso? 2 discursos de venda completamente diferentes. Para cá, localmente, nós utilizamos isso muito forte. Então, utilizamos que nós levamos o nosso arquiteto daqui, nossa engenharia daqui, planejamento daqui, designers daqui, nós levamos equipes daqui, conhecimento de Belém para invadir São Paulo. Usamos isso de forma muito forte. E a palavra invadir é forte. É isso, muito forte. Isso mexe um pouco com o brilho do paraense, né? Que é acostumado justamente com o movimento contrário. Então, isso fortaleceu muito nossas vendas aqui. Para lá, obviamente, que a gente não utilizou esse discurso, porque ele poderia soar Então, entendi. Gerar o efeito oposto. Sim. Né? Então, para lá, na verdade, nós reforçamos a credibilidade, a velocidade da entrega, né? os aspectos objetivos do empreendimento, as possibilidades de retorno. Foi um discurso de vendas um pouquinho diferente nesse sentido. E aí, Brenda? Tem ido visitar lá? Como é que tá essa questão da operação? Não, como é que fica a operação nessa expansão? Aí que é uma curiosidade minha. O que pra gente foi muito bom também em São Paulo nessa escolha, né? Grandes fábricas ficam em São Paulo, então muitos materiais que a gente compra para obras aqui em Belém, a gente tem que comprar de fábricas de sul, sudeste, que precisa pegar frete, demora para cá, então tem todo esse tempo de logística e preço também. No final, né? barateou ainda? Ficou até mais um pouco mais barato trabalhar lá ou não, por causa do frete? Fica, a compra de materiais com certeza fica. E assim, o que é interessante também lá, a gente tem uma gama de fornecedores muito grande, não só de material quanto de serviço.
Só que uma coisa da expectativa que a gente tinha de trabalhar lá, que pra gente foi muito bom, foi chegar lá e ver que a técnica que a gente faz, o nosso conhecimento técnico, as nossas experiências estavam realmente batendo de contra com eles, assim, a gente não estava perdendo em nada, sabe, pro mercado de São Paulo. Então, acho que isso foi muito bom pra equipe, que chegou lá, Foi que gente tinha daqui conversa pra lá? sim. A nossa gerente geral vive lá, por exemplo, ela faz viagens mensais para lá. A gente tem um engenheiro que está na obra também, que é daqui de Belém. Então, assim, quando a gente viu que o nível de conversa técnica era igual, de igual para igual, eu acho que isso levantou também muita equipe, sabe? Acho que isso foi muito bom. É porque eu me preocupo muito com a operação agora. Se a operação não entregar, não adianta expandir, né? Eu tenho refletido, eu tenho gravado com muita gente e eu gravei recentemente com o Renato Guima, não sei se vocês conhecem, o consultor. Cara, e ele falou assim que o início do fim, vamos dizer assim, é o empresário que só pensa em expandir por expandir, né? Aí consome margem, aí no final não sobra dinheiro, mas está faturando muito. Faturamento no final é muito vaidade, né? O cara que esquece a operação e esquece o próprio negócio. Eu sinto que vocês não esquecem, né? Aí eu queria realmente saber se tem algum segredo, cara, pra gente equilibrar essa operação. Porque eu tô a fim de expandir, eu quero saber como vocês fazem, mais ou menos isso. Ricardo, eu acho que assim, tem alguns pontos aí que são interessantes sobre isso que tu falaste. Acho que o primeiro ponto é que nós medimos o crescimento da empresa pela geração de caixa e não por vendas. Vendas dá tesão, é do caralho, tu comemora a meta batida, é lindo, mas no final das contas a gente mede o crescimento da empresa pela geração de caixa. Então não importa eu estar aumentando meu faturamento, minhas vendas em tantos por cento, se eu não estiver gerando caixa que eu gostaria de estar gerando. Então esse é o primeiro ponto. Se sobrar dinheiro, resumindo, tem que sobrar dinheiro. Tem que gerar caixa. Tem que gerar caixa e tem que atender as tuas metas de caixa. Então a meta de geração de caixa ela sobrepõe a meta de faturamento. Inclusive isso. Né? Ele falou, inclusive, às vezes é melhor tu vender menos com uma margem maior que dá menos trabalho e tu ganha mais. E aí o outro ponto é que nós desenvolvemos em conjunto na empresa alguns triggers que a gente fala para talvez frear um pouco aquele ímpeto que nós conversamos que o empreendedor tem de querer ir, de avançar e tudo mais. Né? Então, nós identificamos que o nosso negócio ele tem 3 pontos principais que tem que ser atendidos para que a gente possa continuar sustentável, que a gente tem uma preocupação muito grande disso. A gente poderia estar crescendo mais rápido, mas nós não queremos, nós queremos crescer de forma sustentável. E como é que nós fazemos isso, Ricardo? O primeiro ponto é que nós só lançamos o próximo empreendimento, um novo empreendimento, quando o nosso anterior bateu pelo menos 50% de vendas. Então, quando eu lanço um empreendimento, todos os meus anteriores estão com percentual de vendas extremamente elevados e o último que eu lancei, o anterior, bate 50%. Vocês têm essa paciência, essa resiliência? A gente tem a paciência porque isso dá uma tranquilidade de que aquele produto foi validado pela demanda. Né? O segundo ponto é o cronograma de obras. Nós só avançamos para o próximo lançamento quando todas as nossas obras estão com o cronograma ou em dia ou antecipado. Já teve casos nossos aqui onde uma obra não bateu o andamento do trimestre que nós tínhamos projetado e nós seguramos um lançamento pronto, o time comercial doido aqui me pedindo o lançamento, a gente segura o lançamento, não faz até a nossa engenharia recuperar o cronograma de obras. Recuperou o cronograma de obras, vamos fazer o lançamento. E o terceiro ponto é a estrutura financeira do empreendimento. Se eu vou tocar aquele empreendimento com recursos próprios, eu estou com recurso em caixa para isso. Se eu vou tomar um financiamento bancário, eu estou com financiamento contratado. Se eu vou tocar aquele empreendimento até com recursos dos clientes, eu vendi aquele empreendimento com uma tabela que me permite fazer isso. Então, uma vez que eu atendi vendas, cronograma de obras e estrutura financeira, eu vou para o próximo lançamento. E a gente diz que quando a gente vai para o próximo lançamento é como se todos os anteriores estivessem em voo de cruzeiro. Não é que a gente não tem que botar energia, mas é basicamente o acompanhamento. Ele está resolvido, estão resolvidos. Autogerenciável, já está rodando basicamente sozinho, né? Tu vai lá só para ajustar a rota. É isso, eles estão resolvidos. Isso trava o nosso crescimento, nós poderíamos estar lançando muito mais empreendimentos, a gente tem bancos de terrenos para isso, a gente tem produtos prontos esperando, mas acaba que por um conservadorismo nosso e por um entendimento de que é mais importante ter um crescimento sustentável, é mais importante crescer gerando caixa do que crescer por crescer, a gente freia esse crescimento. E de onde tu acha que surgiu essa necessidade de crescer por crescer? Porque tu falaste uma palavra, achei interessante, conservadorismo. Hoje um pouco mais experiente, vamos dizer, se não falar velho, né, Portugal, experiente, eu acho que essa pitada de conservadorismo assim é o que cria legado. Não é? Eu acho que a gente até bateu esse papo antes aqui no outro podcast, né, sobre o legado e tudo mais, porque querendo ou não, tu tendo esse cuidado, tu pega a tua empresa ela vai virar uma empresa de 100 anos, 200 anos, se assim permitir, né? Então, será que é conservadorismo mesmo ou é mais ambição? A questão do longo prazo?
Com certeza. Eu acho que passa um pouco por isso, né? A gente fala de conservadorismo por não estar sendo, de repente, tão arrojado, de não estar botando todas as tuas fichas, todas as fichas que eu digo assim, de crescimento sem fim, né, e tudo mais. Mas acaba que ele é um conservadorismo disfarçado. A gente faz isso porque a gente quer continuar crescendo sempre, né? Então a gente não quer ter que crescer muito e ajustar a rota, aí cresce muito, ajusta. Vive no soluço, não faz sentido. Cara. A gente quer seguir crescendo sempre. E é como eu te falei, se é para sonhar grande, a gente tem essa ideia de um dia, quem sabe, estamos muito longe disso, né? Até para a gente aqui, que a gente está falando coisa que estamos muito longe disso, mas um dia a gente tem sim a vontade de nos tornarmos a maior incorporadora de capital fechado do país. Cara, e tu tava falando de lançar um enquanto tu tá 50%. Vocês lançaram recentemente um agora, não foi? Fala um pouco desse lançamento pra gente. Na verdade, eu vou falar um pouquinho, vou deixar depois a Brenda falar que ela teve uma participação gigantesca nesse empreendimento que a gente está lançando. Nós tivemos o pré-lançamento ontem de um empreendimento fantástico, o Deluxe LM Tower, um empreendimento ali na Magalhães Barata, no bairro de Nazaré, numa localização espetacular. Mas o que é o bacana desse empreendimento é que ele está trazendo um conceito que ainda não tinha sido visto aqui em Belém, que é o de Small Luxury Apartments. Então, basicamente, nós pegamos aqui todo o conceito, todo o acabamento, a qualidade, o padrão de qualidade de empreendimentos de altíssimo padrão, que normalmente só são vistos em altas metragens, como 300 metros, 400, 200, enfim, e trouxemos esse mesmo conceito, esse mesmo padrão, esse mesmo tipo de acabamento para apartamentos compactos, para um prédio que é moderno, inovador, mais compacto, que vai permitir atender consumidores que antes não tinham acesso a esse tipo de padrão. E, cara, Ricardo, assim, é um negócio que a gente fica muito feliz de falar, porque nós fizemos o pré-lançamento ontem, abrimos as vendas com algumas semanas de antecedência só do pré-lançamento, o empreendimento está batendo quase 90 unidades comercializadas já. São quantas unidades lá? Ele tem próximo de 300 unidades. 30% já foi. O que mostra uma aceitação gigantesca, dado que a gente tem aí algumas semanas de comercialização. Cara, isso é uma curiosidade minha como empresário. Para eu definir um empreendimento de sucesso, um produto de sucesso na área de vocês, eu tenho que vender quantos por cento em quantos meses, em quantos dias? Existe algum dado, algum número desse para eu entender se é bom ou não? Okay. Olha, Ricardo, assim, eu acho que varia de empresa para empresa. O ciclo da incorporação imobiliária, o mínimo que tem que fazer é que tu não pode entregar um empreendimento com estoque, né? Se tu entregar um empreendimento e tiver estoque na mão, tu erraste no produto, porque o negócio de incorporação é justamente você vender durante a construção. Então, a partir do momento que tu entregas um produto, mas tu ainda tem estoque nele, tu erraste. Ponto, só para tem que refletir. Estoque é apartamento apartamento que eu entreguei o prédio, mas continuou comigo, né? Então, se isso aconteceu, você errou. E aí, cada empresa pode ter a sua mensuração diferente. Nós consideramos saudável vender um empreendimento em até 3 anos após o lançamento. Quando a gente bate, zerar o estoque até 3 anos após o lançamento, nós entendemos que aquele empreendimento foi vencedor. Razoável, né? Tu falou que demora algo em torno de 4 anos para entregar, tu tem um ano aí, hein? E a gente entende também que tem esses picos, né, mano, de venda. Por exemplo, no pré-lançamento, a gente enxerga que tem esse pico de venda, novidade, o boom, né? Novidade todo mundo quer, e até porque é o momento que fica interessante financeiramente do cliente entrar. E aí depois, quando a obra começa a aparecer, passa do tapume, eles começam a ver a realidade da obra que está acontecendo, é um outro momento também de bom de venda. E na entrega, que é onde ele atinge ali, eu acho que o pico máximo dele de valorização, basicamente, na entrega da obra, que aí é um outro momento também. Cara, mas a estratégia na entrega já não tem mais nada com vocês, é tudo... Tudo dos donos. É isso. Vocês fazem para os outros, na verdade. Aí, eventualmente, a gente tem os clientes investidores que acabam botando a nossa própria imobiliária para a gente revender aquelas unidades, para o cara apurar o resultado, a gente ajuda o cliente também. Já funciona talvez como um negócio adjacente, como tu comentaste, né? Então, a gente também se discute isso, né? Poxa, uma vez que a gente entregou o nosso empreendimento, cumprimos todo o nosso papel junto com o nosso cliente está extremamente satisfeito, o que mais esse cliente precisa que nós poderíamos estar fazendo, né? E ajudar, por exemplo, o cliente a converter o investimento dele, a realizar o investimento dele, é uma tarefa que para a gente é muito fácil, né, de fazer e ajudar e auxiliar esse cliente. Faz parte do dia a dia. Cara, só entende isso quem está realmente imerso no negócio, né? Tu conhece todas as etapas do cliente, né? Cara, e quanto tempo já tem, Poti? 43, porra, passa rápido, cara. Bora para a reta final. Eu sempre gosto de fazer nessa parte final, o que a gente pode falar para quem quer expandir no caso? Começa por onde? Vamos lá, Breno. Cara, tipo eu quero expandir a Polar. Por onde eu começo? Para expandir, vamos falar assim, então, eu acho que a expansão tem 2 cases aqui, 2 pontos para a gente pensar, né? Eu acho que o primeiro, e são 2 pontos de
assim, importância igual. Eu acho que o primeiro, tu tem que ter um pouco de ousadia, tu tem que ter fé, tem que ter muita coragem, né? Tem que ter, porque às vezes a gente deve se perguntar isso, pô, meu negócio está indo tão bem, as coisas estão acontecendo, por que eu vou expandir? Né? Então tu tem que ter essa coragem, essa ousadia, essa inquietação, né? Essa vontade de crescer, é um pouco daquele tesão que o empreendedor tem, que eu acho que todos nós temos, que, meu irmão, pô, eu quero ser amanhã melhor do que eu estou sendo hoje, e assim por diante, e essa insatisfação, assim, acaba que não tem fim, né? Tu quer sempre melhorar. É a gente contra a gente mesmo. É a gente contra a gente mesmo. Então, eu acho que tem que ter esse ponto. E o segundo ponto é o do planejamento e da estratégia. Não adianta ter só aqui a força de vontade, só aqui a ousadia, só a inquietação. Se tu não te planejar para fazer isso, tu vai acabar dando um passo maior do que a perna, tu vai acabar errando, tu pode acertar por sorte, e aquilo vai alimentar teu ego, tu vai achar que tu és muito inteligente, que tu é muito bom, e aí tu vai querer ir de novo, e uma hora a sorte acaba e tu quebra a cara. Então, tu tens que juntar, né, a vontade, a força de vontade, a disposição e a coragem com um planejamento detalhado de como é que tu vai fazer essa expansão. E somente fazer a expansão na hora correta, na hora que tu perceber que teu negócio tem maturidade para poder dar esse próximo passo. Cara, e Igor e Brenda, faz sentido no momento de pensar, né? Não da execução da expansão em si, mas de pensar. Ter alguém na equipe, ter alguém ali junto contigo, de ser, entre aspas, o cara que vai te segurar, falar assim, será? Faz sentido ter alguém para fazer essa reflexão, porque como ele falou, né? Pô, tem esse tesão, bora gramear, bora crescer, bora para São Paulo, pô, bora invadir. Mas eu tenho essa pessoa no escritório, é o meu cunhado, é meu sócio, e quando eu quero fazer algo muito ousado, eu chego e lá, vem cá, eu quero fazer isso. Aí ele vem e coça a cabeça aqui atrás assim. Será, Ricardo? Aí me faz sentar e refletir. Eventualmente eu vou. Geralmente, cada 10 vezes, 9 eu vou. Mas aquela única vez, assim, às vezes faz eu refletir. Faz sentido eu ter alguém para ser um filtro dentro desse momento de expansão? Acho que esse equilíbrio é importante, nós dois somos, né, um pouco assim, Ricardo. É. Acaba que eu tenho esse... Tem a pipa voada, igual eu quero ir. Eu quero um bora. E a Brenda vem cá, porra, olha aqui a realidade, espera, calma, não é assim. Segura um pouco. Porra, tu não quer que eu entregue um empreendimento de verdade, bem feito, então segura, né? Então, eu acho que a gente vai um pouco nisso, isso é importante, né? Eu acho que tu não pode pesar para muito nenhum dos lados. Eu acho que tem que ter sempre alguém que seja mais para frente, que queira fazer, que tenha essa vontade de crescer. Isso puxa, né, o negócio. Isso puxa o negócio, com certeza, ao mesmo tempo que tem que ter outra pessoa um pouco mais aqui para mostrar e ter esse equilíbrio, né? Porque em vários momentos, como tu falaste, tu vai seguir esse ímpeto e vai dar certo. Como tem outros que tu não foste pra frente e tu viu que seria melhor depois, entendeu? Mas eu fico pensando, se eu fosse, será que dava certo? Mas provavelmente não daria. Vou te dar o exemplo do pão, da Arandu. Começou lá em casa, eu comprei um forno, botei e falei, só avisei o Ilan, comprei um forno. Aí ele coçou a cabeça assim. O Ricardo me dá muito trabalho. E hoje tem um ano, a gente tá em 20 pontos em Belém, né, Vitor? Já tá rodando, já tá trabalhando meio que sozinho e tudo mais, e começou. Eu fico pensando, o cara que tem medo de expandir não faz nada na vida, né? Mas tem que expandir com cautela. Com organização e planejamento. Gostei da palavra, conservadorismo. Eu acho que o ambicioso que é conservador, acho que vai longe por mais tempo. Isso é interessante, realmente. Como tu falaste, realmente a gente fala de conservadorismo, mas talvez seja isso. Né? Como é que tu falaste? O ambicioso, conservador, ele acaba seguindo crescendo, ele acaba indo mais longe. Realmente, talvez seja passe por aí. Cara, é isso. Reta final. Querem falar alguma coisa? Tem algum lançamento para vir? Como é que tá Léo Moreira lá em São Paulo? Quais são os próximos passos? E aí? Os próximos passos são contigo, mano. Ricardo, eu acho que a gente fez esse lançamento agora, né? A gente está se dedicando muito nele, produtaço, mas os nossos próximos passos estão muito bem definidos, né? Nós, como eu te falei, temos outros lançamentos aí na agulha para acontecer, esperando esse daí atingir os 50% de vendas para a gente poder trazer o próximo. Porque, meu irmão, eu quero lançar ainda esse ano, se der tempo. Eu sei que a cópia atrapalha e tudo mais, assim, de nível de atenção. E São Paulo também, né? Nós temos estrutura hoje montada aqui em Belém para estar rodando mais ou menos 15 empreendimentos concomitantes. E lá em São Paulo nós montamos uma estrutura um pouco menor para estar rodando 3 lançamentos concomitantes. A gente tem o nosso primeiro, daqui a pouco vem o segundo e o terceiro, e a gente vai se estruturando cada vez mais lá em São Paulo. Então, eu acho que para os próximos anos, o que pode se esperar da Léo Moreira é que ela realmente busque cada vez mais ser a principal incorporadora da região amazônica a nível Brasil. Cara, tem uma pergunta falando do tocar na COP e tudo mais. O que a gente pode esperar, cara, do mercado imobiliário em Belém pós-COP, cara? Porque assim, eu vejo que teve uma especulação muito grande. Eu conheço casos, cara, de gente que o locatário pediu o imóvel de volta para alocar para a COP. Eu achei um absurdo. Tu tira um cara que te paga certo por 5 anos,
só por causa da ganância de ganhar mais, eu fico, não posso estar vivendo isso, cara. Uma promessa, né, também. Por uma promessa que provavelmente não vai se cumprir. Como é que vocês que trabalham na área veem a questão imobiliária? Será que realmente está vivendo uma bolha especulativa? Acabou a COP, o preço volta ao normal ou até cai? O que a gente pode esperar? Essa é a visão de vocês, cara? A gente não acaba não trabalhando na locação, né, Ricardo? A gente trabalha na comercialização dos imóveis. Mas o que a gente viu no mercado de locação foi um movimento muito especulativo. Não, eu digo até de compra mesmo. Será que não está supervalorizado? Os apartamentos estão lançando? De compra a gente não enxerga esse movimento. Não enxerga esse Com movimento? certeza não. A gente não teve uma valorização acima da média por conta da COP. A gente teve essa especulação no aluguel. Basicamente o que a gente está tendo em Belém é reposição da inflação que está tendo, do aumento de custos natural. Isso vai seguir pressionando os preços para cima, índices contratuais. Se a gente olhar agora, por exemplo, como eu comentei contigo, o nosso mercado como é cíclico e altamente influenciado pelo ciclo da taxa de juros também, a gente vai vivenciar nos próximos anos um movimento natural de aumento de preços. À medida que a gente entrar agora no ciclo de corte da taxa de juros, a cada corte, a cada ponto de corte, a gente vai ver um aumento sequencial dos preços dos imóveis. Isso é natural, isso sempre aconteceu. É até contraintuitivo, né? Parece que agora que a taxa está alta é o momento de comprar, mas no final é. É isso. Se o cliente esperar, obviamente que a taxa ela dificulta a compra, porque o financiamento se torna mais caro, né? O dinheiro no banco está rendendo mais, mas se o cliente esperar para comprar o momento que a taxa de juros caiu, ele vai comprar o imóvel mais caro. Cara, porra, eu tô tentando terminar, mas tu não deixa, cara. Tu falaste de taxa de juros, de banco, de deixar dinheiro no banco. Pra mim, minha visão, tá? Eu converso muito com a minha mulher, que eu falei pra vocês que ela é assessora de investimento. Bacana. E pra mim, cara, o maior concorrente do empresário é o banco. Porque eu penso assim, cara, porra, tá rendendo aqui 15% ao mês o meu dinheiro no banco. Pra eu investir em algum negócio, o ROI tem que ser maior que 15%. Eu acho até que tem que ser 30%. Tem que ser muito maior para justificar. Como é que tu lida com essas informações no teu dia a dia? Porque pro cara pegar um dinheiro que está aqui 15% e botar aqui para vocês, que não tem a garantia que vai retornar isso, vocês trabalham essas informações também ou é uma informação que está muito fora da curva? Não, trabalhamos sim. Para o cliente investidor é importante ele enxergar isso. O primeiro ponto é que eu sempre converso com o cliente investidor, que o mercado financeiro e o mercado imobiliário, ele não pode ser a única estratégia dele. Então a gente tem essa conversa muito aberta com o investidor. É diversificar. Ele tem que diversificar. O mercado imobiliário é importantíssimo, ele tem carteira, assim como o mercado financeiro. E ele tem que só ir dosando de acordo com o apetite dele. Então, como a gente falou, poxa, agora realmente o mercado financeiro está pagando taxas espetaculares. Mas só que, a partir do momento que a gente começar a ter corte na taxa de juros, ele vai precisar buscar outras alternativas. Normalmente, o mercado imobiliário é uma boa alternativa. Só que se ele deixar para se movimentar no momento que a taxa de juros estiver 6%, 7%, o preço dos imóveis já subiu muito mais do que isso. Então ele tem que seguir fazendo aportes regulares. O que normalmente eu recomendo para os investidores fazerem é: monta a tua estratégia e segue independente dos ciclos, né? Tu vai continuando investindo, tem ali o percentual do teu investimento para o mercado financeiro, para o mercado imobiliário, e tu segues fazendo isso para tu não sofrer esses efeitos de flutuação É o famoso efeito manada, né? Não segue a multidão, né? É isso. Geralmente quando a multidão vai para um lado, tá caro. Exatamente. É mais ou menos isso. Eu acho que vou conseguir terminar agora. Ele foi mais tranquilo, ele vai puxando, vou puxando. Só agradecer agora o nosso patrocinador Unip, que eu sempre deixo pro final. A gente acredita muito no poder da informação, inclusive isso aqui é muita informação. Compartilhe de novo para 1, 2, 3 pessoas aí, que no final a gente não falou de expansão, a gente falou de negócio, né? A gente falou de legado, falamos de equalizar vida, de expandir modelo ou produto, que é uma discussão que eu trago muito para cá para dentro, sabe? Porque eu vejo as pessoas falam muito em escalar. Mas por que escalar? Tu quer escalar o produto ou tu quer escalar o teu negócio? Não é? Tu quer escalar como eu construo um apartamento ou só o apartamento? Isso vai determinar muito o resultado do teu negócio. E agradecer vocês dois pelo tempo de vocês, que estão aqui. Não me cobraram nada, as pessoas não vêm para cá sem me cobrar nada. E aí, estão dando o tempo dele para vocês. E, pô, nada melhor do que a gente ouvir quem tem resultado na nossa região, né? Isso eu falo muito. A gente tem que prestigiar quem está aqui, porque se deu certo aqui, dá certo em qualquer lugar, porque só a logística daqui é ruim. Isso, né, eu falo para todo mundo. Então, o espaço é de vocês, querem falar alguma coisa, querem deixar um recado? Eu acho que só agradecer pela disponibilidade também, é um prazer estar aqui batendo papo. Acho que é a segunda vez que estou aqui contigo, terceira ganha conversando sobre isso. E assim,
Pretendo voltar mais vezes, é sempre muito bacana, muito divertido, a gente conversa sobre negócios, eu aprendo muito também com o que tu trazes também aqui pra gente. E a gente gosta disso, né, mano? Acho que de compartilhar um pouquinho de conhecimento, compartilhar a experiência. A gente sempre fala que a vida do empresário é sempre muito solitária, se a gente pudesse ter acesso cada vez mais a outros empresários. A gente vive desafios muito semelhantes no final das contas. Então, se a gente pudesse ajudar de alguma forma, é sempre muito gratificante, acho que para todos nós. Verdade. Agradecer o convite, Ricardo. Primeira vez que estou aqui, adorei. Foi muito bem recebida. Obrigada. Então volta. Volta quando o bebê nascer, volte. É verdade. Vamos falar do que você quiser. Eu gosto de bater papo. Potiguar, esqueceu alguma coisa? O que, Poti? Nosso grande parceiro Manga TV. A gente está aí pelas Elevadores de Belém. É uma mídia nova, uma mídia diferente aí que a gente tá ajudando e sendo ajudado também. Então sigam lá o Manga TV, falem com eles se vocês querem divulgar o negócio de vocês. A gente está lá nos Elevadores de Belém. E outra coisa, nosso podcast, né, Poti? Todo dia 1, 10 e 20, 3 vezes no mês. Sempre me perguntam, Igor, por que não é uma vez por semana? E eu falo que porque as pessoas faltam aqui no podcast. É difícil a gente ter pessoas comprometidas como vocês. Então, parabéns. Obrigado pelo tempo de vocês. E é isso, né, pessoal? O que mais, Gerson? Alguma coisa? O Instagram deles. O Instagram de vocês, pô. Como é que eu ia esquecer isso, Gerson? Onde as pessoas falam com vocês. Cadê a assessora de imprensa? Tá aqui me olhando com cara de brava da porra. Ela ia puxar meu orelha agora. Como é que fala com vocês, cara? Olha, boa pergunta. Eu acho que o meu Instagram é Igor M. Moreira. Eu acho, pô. Eu não tenho certeza agora. Igor M. Moreira. Igor M. Moreira. Pode seguir lá, que sempre compartilho um pouquinho da minha rotina, um pouquinho de negócios também, de Léo Moreira, enfim, um pouquinho de tudo. Pô, e o teu, Breno? E o meu é Moreira B _. Mas é aberto? Não, ele ainda é fechado, mas a gente tá Vai abrir o Instagram. E tem o Instagram da Léo Moreira, @Léo Moreira, se chama Léo lá. Moreira. Tá todos É os isso. empreendimentos lá. Pessoal, sigam ele. Sigam ela, sigam a Leal. Comprem imóveis e comprem pão. No final do podcast é isso. Acabou? Então, Igor, Brenda, muito obrigado pelo tempo. Obrigado, É amigo. isso. Abraço. Obrigada. Obrigado.